Amigo do Dr. Ideval, esse que vos fala. A jornalista Jane Silva solicitou que eu fizesse um vídeo sobre o coronavírus. Falarei muito pouco. Primeiro queria dizer que o coronavírus é uma família de vírus que já existe há muito tempo, são vírus em forma de coroa. E esse é chamado de novo coronavírus, porque foi descoberto em 2019. E recebeu o nome de Covid, porque co veio de corona, vi de vírus, D de doença, e 19, que foi em 2019. Descoberto em Wuhan, na China. Esse vírus é diferente do vírus da Zika, da chikungunya e da dengue, porque para um vírus passar de uma pessoa para outra, ele precisa de um vetor. Isso é, de um elemento que transporta a doença de um para outro. No caso da dengue, da zika e da chikungunya, que é um arbovírus, precisa de um mosquito chamado Aedes aegypti. Esse Aedes aegypti pica uma pessoa e passa para outra. Então ele é o vetor, o transportador da doença. Só existe essas doenças se existir o mosquito. Então como é que se faz para acabar essa doença? Pulveriza, envenena os mosquitos e desaparece a doença. Por isso que tem países que não tem mais essas doenças. Porque não existe o mosquito Aedes aegypti. Já o Covid é diferente. Porque o transmissor, o vetor é de uma pessoa para outra. É o escarro, é o espirro, é a tosse de uma pessoa na face da outra. Como ele tem preferência pelo respiratório, então ele pode causar uma gripe comum, no qual 80% das pessoas, de cada 100, 80 fica bom. Porque são jovens, têm um sistema imunológico bom e vence aquilo dali. Já os alcoólatras, os idosos, os que têm outras doenças, como hipertensão, diabetes, doenças coronarianas, doença respiratória, câncer, ou está fazendo tratamento com drogas quimioterápicas, ele tem um sistema imunológico baixo. Então são pessoas mais vulneráveis. Então está aí o perigo dos idosos e dos doentes adquirir essa doença. Falarei um pouco de vetor. O vetor é o elemento que transporta a doença de um lugar, de uma pessoa para outra. Então, no caso do coronavírus, o vetor é a própria pessoa. Agora, existe um agravante, que são os transportes. Ora, se eu estou doente e ficar em casa, eu não vou mandar esse vírus para ninguém. Mas se uma pessoa me visitar e eu estiver doente, passarei para essa pessoa, que passará para outra pessoa. Quer dizer, o vetor é uma pessoa para outra pessoa. E quem transporta esse vetor, essa pessoa doente, é o sistema de transporte. Os aviões, os trens, os navios. Foi o que aconteceu com a China. Então a China surgiu a doença lá, de lá foi para a Europa. De trem ou de avião ou de navio. Na Europa contaminou a Europa inteira, de lá foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos contaminou o resto do mundo. Porque o vetor, que é o ser humano, está sendo transportado por um vetor artificial chamado sistema de transporte. Está aí a grande importância de não transportar muitas pessoas de um lugar para outro, de um bairro para outro, de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro. Você está freando a disseminação do coronavírus. Não estou ideal. E o confinamento? O confinamento ele é importante para evitar o transporte da doença e evitar o acúmulo, a aglomeração de pessoas. Então, shows, eventos, missas, encontros, assembleias, quando tem muita gente, seria bom evitar, para evitar exatamente a disseminação da doença. Entenderam? Então isso é importante. Isso é importante. Não existe remédio, não existe vacina, então o remédio são os cuidados que tem que ser feito. O isolamento, principalmente dos idosos, e aos poucos a cidade ir se arrumando e vendo como é que pode diminuir a aproximação de uma pessoa para outra. Por exemplo, você vai para um culto, se tiver uma pessoa com 2 metros de distância para outra, o contágio será muito pequeno. Agora, pode acontecer isso?
Será que vão obedecer? Ninguém sabe. Então, liberar as pessoas tem que liberar com muito cuidado. Isso vai ser liberado aos poucos. Aos poucos. Então, esse é mais ou menos o que eu queria dizer para vocês, sem falar muito da doença. Sem falar do álcool em gel, de lavar a mão, de trocar de roupa toda vez que visitar um lugar que possa existir uma pessoa que tenha um coronavírus. Outra coisa, o coronavírus, nas pessoas que têm uma boa defesa, ele não acontece praticamente nada. Porque o sistema imunológico vence os vírus que a pessoa tem. Um abraço, obrigado para quem me ouviu e se falei muito, me desculpem. Um abraço para vocês, um abraço para a região metropolitana e Janes, muito obrigado por me ceder esse espaço. Dr. Iderval Tenório.